Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é de número 661. Dando sequência no Livro dos Médiuns, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A questão é a questão de número 19. Mas antes, eu quero comentar algo a respeito do termo idiotas. Nós respeitamos, porque na verdade esse termo, o codificador da doutrina dos espíritos, quem empregou desde lá o princípio. Mas eu confesso que eu não usaria esse termo. Eu detesto termos pejorativos. Tanto é que muitas pessoas, por falta de conhecimento, eu não sei se você já teve a oportunidade de deparar com pessoas dizendo assim, mas você é muito idiota. Seu idiota. O que na verdade as pessoas desconhecem esse termo. Porque se o conhecesse, obviamente, as pessoas não o empregariam. Se você recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de número 371, anota aí, 371. Livro dos Espíritos, idiotismo, loucura. Allan Kardec, ele interroga os bons espíritos da seguinte forma. Aí você pode dizer assim, mas você não está tratando do Livro dos Médiuns? Sim, nós estamos tratando do capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Mas apenas um breve comentário. Um breve comentário que pode se estender por um vídeo, 2 vídeos. O tempo está a nosso favor. É engraçado que eu não me preocupo com o tempo. Eu não tenho pressa. Eu não corro. Eu não sou de me apavorar. Também não sou de blasfemar. Para mim tudo está ótimo. Porque nós temos que aproveitar o tempo. Mas observe só para você ver. Hipólito e Leon Denisard Rivail, ele interroga os bons espíritos da seguinte maneira no Livro dos Espíritos. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos... Aí, Allan Kardec, ele usa 2 termos que eu também não admito. Eu não admiti, faz parte do meu processo evolutivo. Mas eu tenho que respeitar Allan Kardec. Mas não é porque eu o respeito que eu tenho que empregar esses termos que, por exemplo, ele diz assim, ó, tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Agora veja bem, esse termo cretino e idiota é muito pejorativo. Não seria melhor
em vez de cretino e idiota, usar o termo, por exemplo, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos excepcionais, dos seres especiais, excepcionais, olha que maravilha, não muda, não dá um ar assim de mais prazer, parece que fica mais gostoso o termo é mais gostoso. Parece que a pessoa se interessa mais pela pergunta do que cretino e dos idiotas. Por mais que cretinos e dos idiotas, Hippolyte Léon Denisard de Rivail está certo. Mas eu me preocupo muito com esses termos pejorativos, negativos, porque nem sempre nós temos que entender uma coisa. Nem sempre 100% da humanidade detém cultura suficiente para entender de imediato o que significa cretinos e o que significa idiotas. Então, sabendo disso, nós temos que amenizar para que menos confusão na cabeça das pessoas passe a existir. Então, por exemplo, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos seres especiais, dos seres excepcionais, é de natureza inferior? Porque excepcionais é o mesmo que cretinos e idiotas. É o mesmo. Observe para você ver quando alguém chega próximo a você, ele diz assim, mas você é um cretino. Baixinho. Você é um cretino, mas eu te amo. Eu gosto de você. Agora, observe quando a pessoa de longe grita, ô seu cretino, seu idiota. O choque emocional é maior. Eu acredito que você conseguiu entender. Então, os bons espíritos respondem assim, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes dos que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade da fala. É natural. Eu apenas quis mostrar esse item, porque nos vídeos anteriores, o mesmo, obviamente, não raciocinando a respeito desse termo, ele a usou de uma forma assim muito pejorativa, o que nós pedimos, inclusive, desculpas, porque nós temos que refletir, nós temos que analisar, nós temos que separar o joio do trigo. A responsabilidade de quem expõe é imensa. Nem sempre podemos levar o conhecimento do público, das pessoas, aquilo que está ali escrito. Porque o processo é de época. Nós temos que separar o joio do trigo e nos colocar no lugar dos ouvintes, no lugar daqueles que assistem. Um outro termo que eu vou dizer aqui, mas que
quando eu deparo com eles em alguns livros, eu faço o possível para substituí-los. Por exemplo, eu não sei o que lá, não sei o que lá, os desgraçados. Eu não uso esse termo nunca. Ah, mas você acabou de dizer. Não, estou dando um exemplo de que quando eu deparo com esses termos, eles não fazem parte do meu vocabulário. Ah, mas e se você passa nesse termo um pouco de mel? Nem com a colmeia inteira. Eu não emprego, eu não utilizo esses termos. Então, as pessoas excepcionais, né, as crianças especiais, vamos assim dizer também, esse processo é relativo, porque nem sempre 100% desses seres são evoluídos. Nem sempre. Isso é relativo. Nós sabemos que os seres excepcionais, na maioria das vezes, foram aqueles em vidas passadas que desfrutaram de uma posição social muito cômoda, uma posição entre a sociedade muito elevada. Foram autodidatas, doutores, médicos, expositores, espíritas renomados, mas que por algum motivo, acharam por bem desviar do caminho, usando aqueles meios os quais, né, e distorcendo a realidade. Então é natural que, se nós pararmos para analisar através da lei de causa e de efeito, ação e reação, cada qual encontra carregando na atualidade a bagagem que conquistaram nas existências passadas. Você vai a um determinado local e você adquire ali alguns alimentos. E você é visto carregando aqueles alimentos no ombro até a tua residência. Você só os carrega porque você adquiriu. Agora, se você não está carregando, é porque você não conquistou nada. Então, nós sabemos que por detrás desses corpos de crianças, de seres excepcionais, seres especiais, que no Livro dos Espíritos o termo é o idiotismo, loucura, né? Nós sabemos que esses seres, a maioria, eles utilizaram mal em existências passadas aqueles atributos, aqueles dons, o dom da oratória, aquele escritor, aquele médium, aquele espírita, aquele professor, aquela professora, não é? Aquele, enfim, todo aquele que se destaca, mas que por algum motivo, por que eu digo por algum motivo?
Porque eu não me sinto no direito de julgar ninguém. Eu não me sinto no direito de julgar ninguém. Então, por isso eu uso esse termo que, por algum motivo, a pessoa, por algum motivo, achou conveniente sair da rota. Só que existe lá a lei de causa e efeito, de ação e reação. Que mais cedo ou mais tarde, a contabilidade divina cobra dele. Porque onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então não há esse que, registrado em tua consciência, não tenha que um dia ressarcir os débitos perante a contabilidade divina. Todo aquele. Então eu quis de alguma certa forma, apenas tentar amenizar esses termos, né, esse vocabulário pejorativo do mesmo, posso dizer assim, porque muitas pessoas, como eu disse, 100% da humanidade, com todo respeito, 100%, 20% detém cultura suficiente para entender o que significa o idiotismo, o que significa o cretinismo, o cretino, idiota. Apenas 20% possui conhecimento. Acredito que sim, 20%. O restante não. E pelo fato da maioria desconhecer, a maioria associa esses termos ao pejorativo, ao negativismo. E em vez da pessoa aprender, a pessoa desaprende. Porque em vez da pessoa pensar positivo, a pessoa pensa negativo, logo de imediato, quando depara com aquele termo, justamente ali, naquela pergunta tão importante. Agora, aquele que tem conhecimento, nada contra, mas é preciso que aquele que detém conhecimento instrua aqueles que não têm conhecimento. Por isso que, com todo respeito, é muito difícil ver pessoas de uma certa forma que possa se dizer são best-sellers nos assuntos. Porque a maioria não são best-sellers. Então, é aí que mora o perigo. Nessa nota de Allan Kardec, ele diz assim: este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocados, aqui Allan Kardec ele usa novamente o termo idiota, só que eu vou substituir esse termo. Por muitas vezes temos evocados seres excepcionais, vivos, que hão dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez, e mesmo de modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium excepcional pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se suponha. Veja-se Revista Espírita, julho de 1860,
artigos sobre a fenomenologia e a fisiogonomia. Então, a respeito da fisiogonomia, nós entendemos um pouco, inclusive, o eu, o mesmo, ele entende bastante de fisiogonomia. Nós sabemos que muitos médios, mesmo na condição de especiais, de excepcionais, existem muitos médios na condição de excepcional, de especial, trabalhando a faculdade mediúnica. Como nós sabemos também que isso é possível, só que é preciso bastante cuidado, bastante carinho, né? Bastante amor, bastante respeito, muita responsabilidade. Nós conhecemos muitos casos de manifestações de espíritos especial, enfim, esses nossos irmãos que por algum motivo encontram-se no corpo físico, passando-se por certas dificuldades. Então, nós conhecemos muitos casos de seres que mesmo estando ainda, mesmo se encontrando no corpo físico, eles, de acordo com a programação espiritual, de acordo com a programação dos mentores da casa espírita, esses seres conseguem, graças à programação da equipe espiritual e também do equilíbrio da equipe médios na casa espírita, esses seres conseguem se manifestar. E interrogados pelos intermediadores, facilitadores, que muitos têm o hábito de dizer doutrinadores, esses espíritos, que na verdade ali se manifestam na condição de alma, porque não desencarnaram ainda, ali eles ainda encontram-se ligados ao corpo físico, pelo fato de ainda não terem desencarnados. Então essas almas, elas respondem aos intermediadores todas as espécies e todos os tipos de perguntas, fornecendo a todos presentes diversas respostas condizentes relacionadas a diversos assuntos. Por isso que eu disse praticamente no princípio desse nosso diálogo que o processo é relativo, porque nem todos que encontram-se na condição de especial, de excepcional, são seres evoluídos ou foram seres evoluídos. Nós temos que entender que todos os seres especiais e excepcionais, o processo é o reflexo do ato cometido em vidas passadas, é o reflexo do ontem. Então, como na questão hoje, nós somos o que fizemos de nós ontem. Amanhã seremos o que nós estamos fazendo de nós hoje aqui. Por isso que nem sempre todos que se encontram na condição de especial ou de excepcional foram ou são seres evoluídos. Existe aí uma desigualdade na evolução, porque nós não podemos generalizar. Isso não é regra absoluta. Todos os especiais, todos
foram espíritos evoluídos, todos foram seres nobres que falharam? Não. Agora, discernir, separar os que foram evoluídos e também os que não foram evoluídos, os que são e os que não são, isso é impossível. Por isso nós não nos preocupamos com essas questões. A humanidade, sim, que se encontra no corpo físico, se preocupa com estas questões, se foram ou se não foram, se são ou se não são evoluídos. Nomes daqui, nomes dali, porque nós não nos preocupamos com estas questões. Apenas quis esclarecer a respeito desses itens, justamente para que as pessoas raciocinem que é preciso analisar a personalidade de cada ser. Nós vamos passar para o próximo vídeo.